Nós estamos reunidos aqui à tarde por um dos assuntos mais preciosos para o Senhor e para nós também, que é a nossa família, que é a nossa casa. No livro de Provérbios diz assim: na casa do justo há um grande tesouro. Há um tesouro na casa do justo. E o tesouro que existe em nossa casa é a presença do Senhor. Há muitos palácios e mansões vazias da presença do Senhor. Hoje, eu acho que até muitos tiveram isso. Você chega na escola bíblica dominical, você almoça com sua família, senta para almoçar, e o Senhor está ali presente. Às vezes, em um momento ou outro, nem todo sempre acontece. Você começa a contar uma bênção, uma experiência. No almoço, às vezes à noite, lanchando em casa, né? Alguém conta uma experiência, um livramento, oração respondida. Daqui a pouco o Senhor começa a visitar ali na mesa. Porque na casa do justo há um grande tesouro. E a reunião como essa, nós estamos diante de um Deus que preserva casamentos. Um Deus que luta para preservar as casas, os lares. E a prova bíblica disso. Mesmo às vezes, quando o servo, o homem, está na desobediência, está com as suas vestes sujas, está em dificuldade mesmo, o Senhor cobra de muitas vezes, o Senhor derrama juízos, mas o Senhor não toca no casamento. Deus não é um Deus que desfaz casas. Ele cobra, às vezes, ele fecha portas, ele permite até uma enfermidade, às vezes, ele permite a adversidade, ele permite até você ser humilhado, mas ele não toca no casamento. Quando Adão pecou e Eva, o Senhor expulsou do Éden, eles perderam toda a eternidade, mas continuaram casados. O Senhor não tocou no casamento deles, não. Perdeu a eternidade, perdeu o Éden, vai passar a ter corpos humanos, mas continuaram casados. A prova irrefutável disso, Jó. O que o Senhor falou em relação a Jó? Pode provar, tocar em tudo que é dele, menos a vida. Menos a vida. Mas pode provar tudo, tocar em tudo. Mas eu pergunto aos irmãos, tocou no casamento? Sim ou não? Não, ele continuou casado. Porque ele e a esposa eram um só, não eram dois. Perdeu o filho, perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu os bens, perdeu os parentes, mas Deus não tocou no casamento dele. Porque Deus é o Deus que preserva casamentos. E a Ele a glória. E a Ele a honra. Porque muitos de nós que estamos aqui casados, só estamos casados até hoje, porque o Senhor é o nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós. Essa vitória agora não é nossa, mas é o Teu nome na glória. Ao Senhor a glória, a Senhor a honra, pelos nossos casamentos de pé na presença do Senhor. E agora convidamos os irmãos a abrirmos a palavra no Evangelho de João, no capítulo 2. Podemos até ficar de pé para ler a palavra. É um texto conhecido, de fácil de encontrar. Mas sempre há pessoas novas e sempre há detalhes que às vezes nós não observamos ainda. Evangelho de João, capítulo 2. Podemos ler? Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água.
Chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem servido bem, então é inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o Senhor. Assentados. Nós podemos começar essa palavra com um ponto muito sério, quase que uma advertência. Naquele casamento, o vinho acabou. E o que simboliza o vinho? O vinho aqui simboliza o amor. Porque na ceia, Jesus pegou o vinho e disse: esse vinho simboliza o meu sangue. E o sangue de Jesus é a maior expressão de amor que existe. Então era um casamento em que acabou o vinho, é o casamento simbolizando que onde acaba o amor, o grande amor. E a pergunta que eu queria que os irmãos respondessem: Jesus estava nesse casamento? Sim ou não? E o vinho acabou. Mas Jesus estava lá. Crentes também se separam. Até pastores se divorciam, diáconos também. Se cada um fizer a sua parte. Jesus está na festa. Mas tem uma parte nossa que ele não vai fazer. Se o casamento dependesse só de Deus, nunca teria divórcio. Nunca teria. Porque Deus nunca falha. Se o casamento dependesse só do amor de Deus, nunca teria divórcio. Porque esse amor se renova. Esse é o grande amor. Esse é o amor dos amores. E que está sendo derramado hoje aqui à tarde. Então, não fica assim: minha esposa é serva, nunca. Não é assim não, hein? Não, meu marido é um servo, jamais vai me deixar. Não é assim não, hein? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem a nossa parte. Quando a palavra de Deus define amor, ou qualifica amor, a palavra de Deus qualifica amor como o quê? Como fruto. Porque o fruto do Espírito é amor, mansidão, fé, temperança, bondade. Então, meus irmãos, amor é fruto. E o fruto tem uma sensibilidade, que se você não cuidar, ele morre, ele pode apodrecer, ele pode se estragar. Quando o senhor fala de dons espirituais, o que simboliza dons espirituais na palavra? Pedras preciosas. Uma pedra preciosa, você não tem que regar, você não tem que ter oxigênio, não. Daqui 10 anos, diamante é diamante. Porque dons espirituais não envelhecem. Um dom entregue no Espírito, dom é dom, dom é eterno. Agora o amor é um fruto. O fruto daquilo que brota. O fruto nasce grande, né? Nasce ali um brotozinho, vai crescendo, fica grande. Ele é doce, é agradável, ele alimenta. Um dia, no coração da sua esposa, Deus fez brotar esse amor. E no relacionamento, no cuidado, na amizade, no namoro, no casamento, o fruto cresceu. E hoje é visto. E os nossos filhos provam desse amor. Esse é o fruto que alimenta os nossos filhos na nossa casa. Agora, um fruto ele tem que ter luz, tem que ter oxigênio, tem que regar, tem que podar, tem que adubar, senão morre. A nossa esposa, ela nos ama. O seu esposo te ama, mas cuida desse fruto. Me ama, acabou, não é assim não. Um fruto tem que regar, tem que às vezes adubar, às vezes tem que podar, arrancar umas coisinhas, né? Tem que ter luz. Para o amor não morrer,
ele tem que ter luz. E louvado seja o Senhor, porque nós estamos na luz, nós vivemos na luz, e todos os dias a luz opera sobre nós. Porque Jesus é a luz da vida. Agora, cuida desse fruto que um dia brotou no coração do seu marido. Rega. Rega com amor. Rega com palavras boas. Rega com cuidado. Rega agradando. Vai regando. Rega com bom convívio. Rega com palavras agradáveis. Rega com lealdade, com sinceridade, com renúncias. Rega lutando junto. E o fruto nunca vai morrer. E o Senhor vai ser glorificado. Aduba! Às vezes o fruto não está... Quando é que você aduba um fruto? Você pega uma árvore, está boa? Não, quando está precisando. Você vê que está desgastado. Né? O fruto está ficando... Aduba. Madrugada, um jejum, uma vigília, um monte, clamor, jejum. Esse é o adubo do crente. Você põe o adubo do Espírito, jejum, oração, posição de mãos, clamor, madrugada, daqui a pouco o fruto renova. Porque Jesus é o renovador. Quando ele passa na sua casa, o renovo vem. Então, um casamento tem a parte do Senhor. Tem. Mas tem a nossa. Vamos aqui para o texto. A gente faz perguntas para manter os irmãos aqui interagindo. Que dia foi as bodas de Caná da Galileia? Que dia que foi? E ao terceiro dia. Por que ao terceiro dia? Porque para Israel, que é diferente para a igreja, para Israel o número 3 simboliza aliança. Porque foi no terceiro dia que Deus fez aliança com Israel no monte. Quando Moisés subiu o monte. Ele subiu o monte em jejum no primeiro dia, no segundo dia. No terceiro dia o Senhor veio e fez o pacto com Israel. O pacto do Sinai. Então por isso a festa do terceiro dia para mostrar, casamento é aliança. Terceiro simbolizava aliança para Israel. Para a igreja, para o servo de Deus e principalmente para o Senhor, casamento é aliança. E aí tem uma grande diferença entre o que é casamento para o Senhor e o que é para o mundo. Porque para o mundo, casamento é contrato. Para nós, servos de Deus, casamento não é um contrato, não. É uma aliança que nós fizemos na presença do Senhor e que Deus selou. Deus tem uma aliança com a nossa casa. E nós um dia, aqui no púlpito, ou quando você se converteu, você assumiu um compromisso de você, a sua casa, servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Agora, aliança casamento é aliança. Para o mundo é contrato. O que é contrato? Contrato é celebrado por interesses. Interesses está no bom sentido, não é no sentido ruim, não. Então, você vai celebrar um contrato, tem que ter interesse das duas partes. Olha, o meu interesse é esse, é o que eu quero receber. O outro, não, o meu interesse é esse, né? Assim, contrato. É, interesse, e celebra. Um contrato é feito por interesses. A aliança é feita por amor. A aliança de Jesus com a igreja, a aliança de Deus com a igreja, nunca existiu contrato, sabe por quê? Porque nós não temos nada que o Senhor não tenha. Não tem nada. O que? Vamos fazer um contrato com Deus. O que eu posso dar a Deus que ele já não tenha? Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o Deus Todo-Poderoso. O universo pertence ao Senhor. Olha aqui o nosso Deus. Isaías fala assim, ele é aquele que junta os mares na concha da sua mão. A concha é esse aqui, né? Olha o tamanho, lógico no sentido poético, espiritual. Olha como o nosso Deus é grande. Os mares, ele ajunta na concha da mão. Esse é o Deus que nós adoramos. Então, que contrato existiria entre nós e o Senhor? Olha, vamos fazer um contrato. O que você vai me dar? Nada. Nosso pecado? Nossa dificuldade? Não. Deus não fez um contrato conosco. Deus fez uma aliança, porque a aliança é feita por amor. Eu vou assumir um compromisso com vocês por amor. Casamento não é contrato, não. Ah, não interessa mais. Não é assim, não. É por amor.
é feita em nome do Senhor. O nosso lar leva o nome do Senhor. E nós temos que clamar para nunca envergonhar esse santo e poderoso nome. Contrato é passageiro. Você faz um contrato por um tempo. A aliança é eterna. Porque o amor de Deus é eterno. Porque a graça dele é eterna. As pessoas que estão no mundo não entendem, mas como que casamento pode acabar? Como é que... Eles não entendem, mas nós entendemos. Porque nós vivemos, nós recebemos, foi derramado sobre nós o amor de Deus sem medidas. O amor que se renova. Agora, eu vou dizer aqui aos irmãos um ponto do texto. Jesus estava na festa. Esse é um ponto importante. E o vinho acabou. E quando o vinho acabava, naqueles dias, a festa era a cultura de Israel, é uma questão cultural. Não havia festa sem vinho, porque é vinho que alegra, como diz o provérbio, né? O vinho que alegra os corações. Não tendo vinho, acabava tudo, acabou a festa, cada um ia para casa, que é a decepção toda. Que é a decepção toda. Jesus aqui era um convidado. Tinha muitos convidados. E Jesus era mais um convidado. E isso é um erro. O Senhor não deve ser um convidado da nossa casa. Ele deve ser o dono da nossa casa. Ele deve ser o Senhor da casa. Era mais um convidado. Tanto que naqueles dias, era o anfitrião que tinha a obrigação de fornecer o vinho. Era o anfitrião que tinha a obrigação. Era o noivo que tinha a obrigação de fornecer o vinho. Era o anfitrião, o dono da festa. Mas veja, quando acabou o vinho, foram chamar Jesus. E aí Jesus virou naquele momento o dono da festa, porque ele passou a fornecer o vinho. Ali ele virou o noivo. Quando ele virou o dono da festa, aí o vinho voltou. O Senhor tem que ser o Senhor da nossa casa. Se ele for o Senhor, se ele for o dono do nosso lar, o vinho não vai acabar. E se acabar, ele traz vinho de volta. Ele não pode ser um convidado. Você decide, você compra, você vende, você viaja, você vai, você volta. Enquanto nós formos o Senhor da nossa casa, nós corremos muitos riscos. Lares que não consultam o Senhor para nada. Faz na cabeça. Investe no que quer, compra o que quer. Não é assim não. Jesus é só um convidado. Não, para com isso. A partir de hoje, Senhor, eu fui naquela reunião lá à tarde, em Bar de Lourdes, a coisa vai mudar aqui em casa agora, a partir de agora, hein? Agora vai mudar, hein? Até agora no culto lá, o Senhor nosso convidado, aqui não, mas agora não. Senhor, agora a casa é tua. Aleluia. Nós somos só os teus servos. Aleluia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Vamos comprar um carro novo? Vamos consultar o Senhor? É para ir? É, vai, não é, não vai. Vamos viajar? Vamos consultar o Senhor? Vida no altar. E a vida no altar é vida preservada na presença do Senhor. Porque o altar de Deus é o lugar mais seguro que existe para se estar. Porque ali Deus protege. Então, olha, deixa o Senhor voltar a ser o Senhor da casa. Não, Senhor, a festa é tua, o Senhor é o dono. O Senhor fala e nós só obedecemos. Você sabe que existe, foi até o pastor Daniel que encontrou isso, no manual bíblico. Sobre a cultura de Israel, é o seguinte, de quando um noivo, ele fazia uma festa, ele casava, e quando ele, lógico, ele devolvia a filha na casa, ele chamava os pais, naquela época tinha essas coisas, né? Ele pegava, ele devolvia, ele ficava com a dívida com a família. Não sai de graça, não. Não sai de graça, não. Então ele fala, eu não quero mais, não deu certo. Mas só que ela casou com ele, né? Ela era uma moça, agora a situação muda, né? Imagina na sociedade daquela época, né? Então ele chegava, eu vou devolver. Ele tinha uma dívida para pagar com a família, tinha que pagar uma dívida. E os irmãos, guardem isso. Quem larga a esposa, quem larga o marido, fica com a dívida não financeira. Você vai ter uma dívida eterna com seus filhos. Você vai ter uma dívida com a igreja. Ah, vou separar e vou embora. Não é assim não.
Há um preço a ser pago. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Os nossos filhos são nosso sangue, não é isso? Nossos filhos são nosso sangue. E a nossa esposa é o quê? É nosso sangue? Hã? É carne. E serão a mesma carne. Nossos filhos, nossos pais, é nosso sangue. E esposa não é o mesmo sangue, mas a mesma carne. E será uma só carne. Sangue se pode doar. E é até bom que se faça isso, né? Sangue você doa. E faz mal doar sangue? Sim ou não? Não, não faz. Os filhos são nosso sangue. As nossas filhas são nosso sangue. E um dia nós vamos doar. Infelizmente até, né? Você cria com tanto amor, com tanto carinho, né? Papai. Ah, um dia vem uma irmã de lá. E você doa e vai casar, né? Você cria, você doa sangue. Os pais doam. Amanhã você tem um filho, criou. Você vai entregar para a moça, né? Você doa. Carne não. Carne não se doa. Ah, mas tem enxerto. Vai fazer um enxerto. Fica a cicatriz. Bem quem fez o enxerto. Lá tirou a carne aqui da coxa. Vai ver o tamanho da cicatriz. Porque casamento para Deus é eterno. É abençoado. É protegido. É preservado. É alvo do amor dele. É alvo da graça dele. Carne é carne. Carne não se doa. Carne não se tira. E se tirar, vai doer e vai ficar marca. Todo divórcio deixa marcas. Não vai cair nessas conversinhas de novela, de Hollywood, não. Todo divórcio deixa marcas. Pega uma criança que os pais separaram com 10 anos, com 8 anos, com 15, ficou marcas na infância. Até achou uma paixão, vai até da sua paixão, mas vai ficar marcas. Porque carne se arrancar, dói e fica marcas. Todo divórcio é dolorido. Mas hoje aqui, alguns só. Laços estão sendo quebrados pelo poder do sangue de Jesus. Porque pela palavra a mentira está sendo desfeita. A gente ia chegar com a nossa carninha junto até o fim do dia. E um dia juntos glorificarmos o Senhor na eternidade. Mas o nosso tempo está avançando. E nós gostaríamos de mostrar aos irmãos que existe nesse casamento aqui 3 situações diferentes. 3 estágios diferentes que pode se encontrar um casamento. E até cremos que, possivelmente, os irmãos ao ouvirem, vão poder se ver em uma dessas 3 etapas. Porque a palavra fala que a Bíblia é igual ao espelho, está na carta de Tiago. Aquele que lê a palavra é como o homem que se olha diante do espelho. Porque a palavra revelada, ela revela como nós estamos diante de Deus. Então você vai olhar para o espelho, meu cabelo está despenteado, eu estou queimado aqui. Não. A palavra pregada no Espírito, a palavra por revelação, ela revela como nós estamos diante do Senhor. O que tem que acertar? Nós acertamos e ficamos agradáveis diante do Senhor. Então, vemos 3 situações. A primeira situação, acabou o vinho. Não tinha mais nada. Acabou tudo. Acabou tudo. Porque as talhas estavam vazias também. Acabou tudo. Acabou tudo. Não tinha mais nada. Aqui, ó, é despedir, cada um pro seu canto. A segunda situação, tinha água. Não, enche as talhas de água. Aí encheu as talhas, tinha água, mas não tinha vinho ainda. Não tinha vinho, era só as águas. Então, era um casamento, vamos por assim, é o casamento da água. O que é um título? O casamento da água. Tinha água, já é alguma coisa, não tinha nada antes, né? Concorda? Já tem água. E a terceira situação, a água virou vinho. Qual é a diferença? A água não tem sabor, a água não tem cheiro, a água não tem cor. Mas é uma necessidade. Mas aí, o terceiro estágio, quando o Senhor operou o milagre, tinha vinho. Vinho tem cheiro, vinho tem sabor,
Vinho tem cor. Vinho tem efeito. Louvado seja o Senhor. Em qual situação está o nosso casamento? Seja qual for. Jesus opera nas três. A persuasão, acabou tudo. Acabou tudo, não tem mais nada. Há casamento assim, acabou tudo. Não tem mais amizade, não tem mais conversa, não tem mais nem respeito às vezes, não tem mais prazer de estar junto, não oram mais juntos. Acabou tudo. Acabou tudo. Você vê a hora que vai acabar, ó, vamos cada um para casa. Vamos lugar. Acabou tudo. Taras vazias, acabou tudo. Acabou tudo, acabou a intimidade, acabou tudo. Qual é o segundo estágio? Qual é o segundo momento? Tinha água. A água é uma necessidade. A água não tem sabor, a água não tem cor, a água não tem cheiro, mas é uma necessidade. Todo tem que ter água para beber. É aquele casamento que ele é para suprir necessidades pessoais. Várias necessidades. Os filhos têm que ter um pai em casa, então, o casamento está aqui, mas tem que ter um pai. Os dois juntos para poder pagar as prestações, as necessidades pessoais, como pessoa, como homem, como mulher. É aquele casamento que ele é o casamento água. É para ele, não, nem se pensa em separar, sabe por quê? Porque é uma necessidade, tem que ter, precisa. Mas tem o casamento vinho. Aleluia. Glória a Deus. Esse tem cheiro. Aleluia. Esse tem o bom cheiro de Cristo. Esse tem a presença do Senhor. Esse tem cor, tem vida, tem sentimento, tem amizade, tem oração junto, tem lágrimas juntos, tem conquistas, tem derrotas, tem vales, tem montes, passa pela água, passa pelo fogo, mas estão juntos no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. Olha, eu não sei qual é a sua situação, eu sei que o mesmo Jesus que estava em Caná da Galileia, Ele está aqui. Ele está aqui. E eu vou dizer a parte, talvez, mais importante de tudo aqui agora. Também a parte que mais te interessa. Essa é a expressão. Vou dizer que agora, a parte que mais te interessa, meu irmão que está na prova, a irmã que está na luta, agora vai vir a parte que mais te interessa. Em toda aquela festa tinha os noivos, a noiva, o noivo, os convidados, os parentes, você tinha os servos, mas o milagre, só os servos viram. Porque se você enche as talhas de água, encheu. Já começou a melhorar já, né? Não tinha nada, já botou água, né? Aí, assim, não sabendo o mestre Sala, não sabia os convidados, não sabia os noivos, quando o Senhor pegou a água e vinho, só quem é que viu? Quem é que estava na hora? Só os servos. Só os servos viram o milagre. Ele faz. Você é um servo? Você vai ver o milagre. Milagre é para servo de Deus. Tem muita gente casada. Agora, milagre é para servo. Lá dentro da festa, não sei, um lugar lá, em algum lugar da casa, chegou o servo, vem cá. Os serventes. Você está servindo, Senhor? Milagre é para você. Vem cá. Está vendo aqui? Enche aqui, vem cá. A Bíblia não fala o que Jesus fez, né? Tem uma ordem, daqui a pouco, pá. Imagina um servo, ó. Que isso? Imagina aqueles serventes ali. De repente, era 6 tardes, daqui a pouco. O que é isso? Virou água? Como é que é isso? Mas o que aconteceu? É a mesma expressão que você vai ter sobre o seu casamento. Ué, o que está acontecendo? Ela está diferente? Ué, ela está... Que isso, me chamou até de bem hoje? Ó, fez até comigo agora. Ó, esse homem está diferente, esse homem é um bruto, um ignorante, olha só. É porque Jesus está fazendo um milagre. Só começa a glorificar o Senhor. E fechamos o seguinte, você, e assim principiou Jesus os seus? Não. Eu fiz de propósito. Sinais, não foi milagre, não. Porque um casamento restaurado, um casamento renovado, é um sinal para a igreja, para a família, para o prédio inteiro. Olha, aqui é um casamento que Deus restaurou. Os nossos casamentos são sinais para uma sociedade que não crê mais em casamento. Você, quando sai de casa com a sua esposa, com seus filhos, para ir para a igreja, isso é um sinal para o mundo. Olha lá!
uma família em paz, servindo ao Senhor, e eles são alegres. Louvado seja o Senhor, porque nessa tarde casamentos estão sendo confirmados, fortalecidos, renovados e alguns restaurados. E eu convido os irmãos para, de pé, glorificarmos ao Senhor por isso.